Vamos então com o Luca Bassani, que vai trazer as informações para a gente agora dessa escalada de conflito no Oriente Médio. Luca, primeiro Israel conduziu um ataque. O Irã disse que isso jamais sairia barato e a gente acompanha agora Tel Aviv sendo alvo de ataques também. Conta para a gente sobre essa escalada, meu amigo, bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. Como você bem disse, foram duas ondas de ataques israelenses, uma nesta madrugada e outra hoje pela tarde, conduzidas principalmente nas instalações nucleares iranianas, outros estoques militares e também operações pontuais de eliminação de várias lideranças militares do Irã, seja da Guarda Revolucionária, seja do Exército propriamente dito. Hoje pela manhã, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, prometeu que iria revidar de forma bastante veemente e agora nós vemos que isso tem acontecido, já que bombardeios foram notificados na região de Tel Aviv. Nós vemos que então o Irã tenha utilizado drones e também mísseis balísticos para atingir o Estado de Israel, dizendo que é apenas uma resposta à provocação e à declaração de guerra feita pelo Estado sionista durante a última madrugada. O ponto é que muitas nações têm se manifestado buscando uma mediação, buscando uma desescalada deste conflito, mas tantas outras olham aliviadas com a possibilidade do Irã ter retrocedido vários anos no seu programa nuclear ou até mesmo perdido grande parte do seu programa nuclear. Afinal, é bom a gente dizer, por mais que Irã e Israel ou Irã e Estados Unidos sejam inimigos de longa data, pelo menos desde a Revolução Iraniana de 1979, os outros países árabes também são desafetos do Irã, seja no aspecto religioso, seja no aspecto também ideológico. Então, uma situação extremamente complexa, aquela que é observada durante as últimas horas. Não sabemos até que ponto essa resposta poderá atingir a população civil. Algumas agências iranianas disseram que pessoas morreram durante a última madrugada e, por isso, o mesmo poderia acontecer em Israel. Até agora não há nenhuma notificação de pessoas que morreram em Israel, mas o premier disse que é para todos se prepararem, estarem sempre de olho nas notificações do governo, nos seus celulares e também próximos a lugares seguros, os famosos bunkers que em Israel são vários espalhados por todo o território para que possam também se proteger de um ataque aéreo dessa escala. Vamos observar também como os outros agentes regionais vão atuar, né? No caso, a Jordânia, o Egito, a Arábia Saudita, se eles naquele momento no ano passado ajudaram a proteger Israel, eles vão fazer o mesmo agora? Como que os Estados Unidos vão se manifestar? Afinal, Donald Trump queria tirar do papel um acordo nuclear novo, com novos moldes que seria negociado em Omã durante esse final de semana. Um encontro aconteceria entre os iranianos e americanos, mas não sabemos se isso acontecerá agora, mediante os fatos que são apresentados. Obviamente que a gente vai ficar de olho, muitas sirenes tocando, muitas pessoas em Israel com as quais eu tenho contato dizendo que também é um momento difícil para a nação, mas que todos já haviam sido instruídos pelo governo durante as últimas horas e estão preparados para uma escalada dessas tensões também adiante no começo desta noite de sexta-feira. Agora, Luca Bassani, o presidente americano Donald Trump disse que já sabia desses ataques e também estima que a situação deva piorar, eu digo, em relação à violência dos ataques promovidos por Israel? Olha, Evandro, o presidente Donald Trump, ele disse que foi informado pelo Estado israelense. O próprio Netanyahu disse que havia telefonado com Trump contando sobre a decisão de realizar o ataque, mas o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que os Estados Unidos não têm participação direta, portanto, eles haviam sido notificados, mas não deram nenhum tipo de viabilidade, talvez operacional ou de inteligência, para que isso acontecesse. Por mais que eles falem isso, é bom a gente ressaltar que Israel e Estados Unidos são aliados de longa data, compartilham muitas informações, sobretudo em relação ao governo iraniano, e provavelmente essa operação só foi conduzida também por anos de compartilhamento de inteligência entre Israel e Estados Unidos, dado que é um inimigo em comum muito poderoso que eles têm há muitas décadas. Então isso também não é uma decisão do dia para a noite, é algo que foi aventado pelo próprio premier Netanyahu em muitas ocasiões, desde 1999, então é algo que muitos analistas davam como uma possibilidade grande de acontecer, só não sabiam quando aconteceria. O tempo escolhido foi agora, também pelo enfraquecimento do Irã na região.
grande parte das suas proxies, dos seus grupos financiados, como o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, estão muito enfraquecidos. A Síria, que antes era um Estado aliado, agora tem um outro governo. Bashar al-Assad fugiu para a Rússia. Então o Irã, ele não tem nenhum prestígio na região momentaneamente, está muito enfraquecido e, na visão dos israelenses, talvez tenha sido o momento ideal para este ataque que foi conduzido e, segundo o Benjamin Netanyahu, tende a continuar durante os próximos dias até que todos os objetivos operacionais sejam alcançados. Obviamente que a gente vai ficar aqui de olho para ver se isso não vai fugir do controle e se transformar numa nova guerra extremamente violenta com milhares de mortos no Oriente Médio, a exemplo daquela que a gente já tem visto na faixa de Gaza, que temos visto no Iêmen e também em outros lugares do mundo. Pois é, Luca Bassani, eu peço que você permaneça aí, já já a gente volta a conversar. Aquelas são imagens ao vivo que mostram dois momentos diferentes, prédios já destruídos em Tel Aviv e uma imagem mais aberta para a gente acompanhar a provável chegada de mais mísseis balísticos ou esses drones que são utilizados nesses ataques que o Irã conduz agora contra Israel depois da ofensiva que foi autorizada por Benjamin Netanyahu. O exército do Teherã afirmou que não terá limites em sua resposta a Israel e o líder, o Ali Khamenei, disse que o regime sionista impôs a si mesmo um destino amargo e doloroso. Enquanto nós vamos comentando aqui no estúdio, você acompanha as imagens divididas na tela, ambas as imagens ao vivo, viu, pessoal? Uma que mostra de maneira mais próxima a destruição provocada em alguns prédios de Tel Aviv e essa outra imagem mais geral para a gente ficar de olho em possíveis ataques que chegarão do Irã. Ô Alan Gani, como é que você avalia essa estratégia de Benjamin Netanyahu que agora já começa a se estender de maneira mais, digamos assim, impiedosa também para outras partes ali, outras fronteiras do país e principalmente o fato de se escolher entrar no embate direto com o Irã, que é bem diferente da faixa de Gaza e da estrutura que tem hoje o Hamas. Exatamente, né? Agora a gente não está falando de uma guerra de um país contra um grupo terrorista. A gente está falando de uma guerra contra um outro país, entre ambos estados, né? E aí é bastante preocupante, Evandro, pelo seguinte, porque no dia 15, em Omã, haveria uma negociação entre Estados Unidos e Irã justamente para dar um fim ou prosseguir, né, no arrefecimento do programa nuclear iraniano. Quer dizer, a gente ia numa direção da negociação. O que acontece? Que Israel, justamente, praticamente há 3 dias da negociação, se antecipa e promove esses ataques. Agora, resta saber como que o Irã vai responder a tudo isso e como não só o Irã, mas principalmente os demais países do Oriente Médio se vão se voltar contra Israel, como é que isso vai se desencadear ao longo do Oriente Médio e, inclusive, quais são os efeitos políticos para Donald Trump. A direita norte-americana já está dividida porque entende que Donald Trump apoiou, que Israel jamais faria isso sem o apoio dos Estados Unidos. E vamos lembrar que foi campanha do MAGA, né, do Make America Great Again, de não se envolver mais em guerras. Fala, Segre. Quando a gente vê um ataque disso, a primeira sensação é não entendi. Eu sinceramente, fiquei sabendo, não entendi por que Netanyahu fez isso. A única explicação que poderia eventualmente, não sei se justificar, mas explicar o que está acontecendo é que alguma informação da inteligência israelí, que é uma das melhores do mundo, pode ter detectado a possibilidade de um ataque, uso de arma nuclear, alguma coisa, e eles se adiantaram a isso. Fora essa opção, eu não vejo nenhuma explicação. Perfeito que Alan está mencionando, 3 dias antes de um teórico acordo, de uma negociação, atacar, imaginando que não ia ter retaliação, é muito infantil, é ingênuo. Nenhum desses presidentes e dirigentes desses lugares é ingênuo, pelo qual não entendi, sinceramente, até agora. A única sensação é que tem alguma coisa que a gente não sabe que possa ser o fator denominante disso. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia essa estratégia de Benjamin Netanyahu agora, hein? Pois é, exatamente. A impressão que ficou foi de que ele tinha, e Israel tem um serviço muito bom, como diz o Segre, de inteligência, de informação, identificou que o Irã estava prestes a atacar ou se armando, porque eu vi que foram atingidos alvos militares, né, e locais onde pode existir ou existe armas nucleares,
e principalmente abrir o espaço aéreo do Irã. Isto significa que foi um ataque preventivo ou apenas abrindo espaço para mais ataques, porque deixar o Irã sem a possibilidade de leitura de espaço e com dificuldades para fazer uma defesa espacial, isto é um caminho para um novo ataque. É claro que Israel sabe que haveria e sabia que haveria um retorno disso aí, né? Não ficaria só de um lado. E a guerra ela não tem fronteiras. A guerra é cruel, dura, é cruel e ataca, inclusive, a imagem do país, porque o Benjamin já está com problemas internos, ele já não é aquele primeiro-ministro de antes, popular, tem dificuldades políticas e talvez ele esteja procurando mais, ele já tem, procurando mais adversários e mais inimigos externos, e isso faria com que ele ficasse mais popular internamente. A gente olhando assim, é um ataque desnecessário, e agora o Irã revida, né? E a gente não sabe exatamente qual é a proporção desse revide. Mas eu estou com Segré. Só justificaria uma ação dessa se o serviço de inteligência tivesse detectado alguma possibilidade do Irã atacar Israel. A guerra, Cine, está ficando barata a cada dia. Esses drones que fazem grande estrago e têm grande precisão não são tão caros assim. E isso, segundo me informaram comandantes militares aqui, pode incentivar cada vez mais o aparecimento de guerras no mundo inteiro. Eu quero conversar novamente com o Luca Bassani, ele está conectado conosco. Será que a gente pode trazê-lo aqui? Luca Bassani, vamos então conversar contigo aqui. Eu quero saber de você se os outros países que estão ali ao redor, e aí a gente está falando de Arábia Saudita, de Egito, como que esses países devem se manifestar agora? E isso seria uma oportunidade desses países se unirem? Como é a relação deles hoje com o Irã e em qual lado ou de qual lado eles ficariam, hein? Olha, Evandro, é muito importante trazer essa explicação, já que há uma associação muitas vezes errônea feita pela mídia e pelas pessoas de maneira geral. Os iranianos são muçulmanos, mas eles não são árabes. Os iranianos são persas, falam outra língua, seguem a vertente xiita, ou seja, há também fortes diferenças ideológicas e religiosas entre eles e outros muçulmanos. Grande parte do mundo árabe segue a vertente sunita. Estamos falando de Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Emirados Árabes, e todos esses são rivais do Irã, inclusive em guerras que acontecem por procuração. No Iêmen, a exemplo da guerra atual, também o Irã e a Arábia Saudita estão em lados opostos. Então, eu acredito que no aspecto diplomático, todos eles vão condenar o ataque de Israel, pedir uma desescalada, pedir formalmente para que todos venham à mesa de negociação, poder encontrar uma solução pacífica para esse conflito, mas nos bastidores devem estar comemorando porque querem sim o enfraquecimento do governo da República Islâmica do Irã. Eles sabem que em seus países grandes focos de instabilidade são financiados pelo Irã há décadas, a exemplo do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis, das milícias xiitas que existem tanto na Síria quanto no Iraque. Então, essa é uma problemática regional muito grande e muitos países árabes, por mais que não aprovem publicamente a decisão de Israel atacar as instalações militares e nucleares do Irã, estão aliviados em saber que o Irã sai enfraquecido deste conflito. Pelo menos até agora as informações que nós temos é que as perdas foram consideráveis em vários pontos do território iraniano. Eu acredito que muitos deles não vão publicamente ou até mesmo militarmente se envolver nesse conflito. Eles já são unidos entre si, esses países árabes sunitas, mas com o Irã há um grande isolamento. O Irã é considerado não só um pária global, quando a gente olha as relações com a Europa, com a Ásia, com a América Latina, mas também é um pária regional, que dependia até pouco tempo de todas essas milícias, todos esses grupos fundamentalistas, para ter alguma relevância em outros países, e agora, depois que Israel destruiu grande parte das capacidades militares do Hezbollah, tem se empenhado em uma guerra contra o Hamas, o Irã se vê enfraquecido em seus tentáculos e agora terá uma difícil tarefa de conseguir revidar sozinho de todos esses ataques, principalmente porque os dois grandões da geopolítica, que são próximos do Irã, a China e a Rússia, contra Israel e contra os Estados Unidos, não vão se meter, principalmente porque não é no território deles, envolve religião, envolve questões muito profundas que nem a Rússia e nem a China gostam de mexer, porque também tem feridas abertas nos seus próprios
próprios territórios e poderia passar a mensagem errada. Então, eu acho que é algo para a gente observar, mas não vejo, pelo menos na minha análise de momento, qualquer possibilidade dos países árabes se juntarem ao Irã e atacarem Israel. Muito pelo contrário, é possível que eles ajudem Israel a se defender, assim como fizeram no ano passado. A gente não pode esquecer que quando cerca de 350 drones e mísseis foram disparados contra Israel em abril de 24, Jordânia, Arábia Saudita e Egito ajudaram a proteger o espaço aéreo de Israel naquele momento. Então, algo que pode acontecer agora também. Nós sabemos que muitas dessas alianças são feitas por questões econômicas e de projeção de poder regional, algo que interessa os países árabes neste momento, quando o Irã é enfraquecido. Muito obrigado, Luca Bassani. Já conversamos mais. Alangani, como é que você vê o envolvimento e a participação, entre aspas, desses outros países, seja para um acordo, seja simplesmente para assistir o conflito acontecer? Evandro, quando a gente fala de Oriente Médio, o que a gente precisa entender é que as relações ali são muito fluídas. Não dá para a gente cravar que são relações estáveis. Elas mudam circunstancialmente, né? Então, ora, a Arábia Saudita é uma inimiga mortal do Irã, porque vê o Irã como um projeto expansionista ali no Oriente Médio. A Arábia Saudita, que é de maioria sunita, e o Irã, que é de maioria xiita. Ora, a Arábia Saudita, em certo sentido, compõe com o Irã contra Israel. São relações muito fluídas. E aí me chama a atenção o seguinte: não acredito que tenha sido mera coincidência, Evandro. No dia de ontem, a Arábia Saudita estava convidada para participar de um encontro do G7 no Canadá. A Arábia Saudita não faz parte do G7. Tanto a Arábia Saudita como a Indonésia, maior país muçulmano do planeta. Ambos os países declinaram o convite. Isso quer sinalizar alguma coisa. A gente vê aqui que 7 pessoas já ficaram feridas em ataques que atingiram Jerusalém. Então, são várias partes, né, de Israel que estão sendo atacadas pelo Irã. Nós temos imagens diferentes mostrando os locais e vamos também atualizando informações para vocês a partir do que as autoridades mencionam e também do que chega pelas agências internacionais. O que a gente sabe aqui também é que o ministro das Relações Exteriores do Irã, que é o Abbas Araghchi, rejeitou na sexta-feira os apelos para que Teherã demonstrasse contenção diante do ataque que foi conduzido por Israel à República Islâmica. Agora, é difícil, né, você falar em contenção para essas pessoas que já têm, digamos assim, uma oposição bastante profunda de anos, né, Gustavo Segré? Aí qualquer isca de qualquer coisa pode gerar uma explosão. E estamos falando de que quem bate tem que estar disposto a apanhar, não tem jeito. De novo, não tem explicação, pelo menos até agora, mesmo que foram alvos que Israel ataca 6 usinas nucleares, o dirigente aí da guarda de Irã, mas mesmo assim não consigo entender o motivo no momento em que as negociações poderiam estar fluindo. E pensar que Israel poderia atacar Irã e que Irã não ia retaliar é muito ingenuidade e não me parece que seja parte do plano de Israel. Claro, estamos vendo agora um ataque reverso, está tendo um ataque de Irã para Israel e o que a gente espera nesse momento é que isso não possa progredir para uma situação pior, né? Mais agressiva e de maior potencialidade de guerra. Mas a situação realmente está muito difícil. E tem uma questão, Zé Maria Trindade, que é diferente do Irã em relação ao Hezbollah e ao Hamas, porque esse ataque que foi conduzido por Israel atingiu uma das bases de instalações nucleares do Irã e matou 2 dos principais chefes militares iranianos. Só que as autoridades iranianas, elas não têm a mesma letargia que tiveram as autoridades ou os integrantes do Hamas e do Hezbollah para substituir essas pessoas. Novos líderes militares já foram colocados no lugar justamente para conduzir os ataques contra Israel, que são imagens que a gente acompanha agora ao vivo. Então tem a imagem do lado esquerdo que mostra para você Tel Aviv, um dos prédios de Tel Aviv que foi bastante atingido, e aí um trabalho ali do Corpo de Bombeiros local, né, justamente para tentar identificar pessoas, para fazer resgate, para retirar o que for necessário desse
local. Essa imagem mostra o prédio um pouco mais próximo, mas no momento seguinte, se a gente conseguir abrir depois, você vai perceber que ali em frente tem vários carros ali das autoridades também de Tel Aviv trabalhando no local com o resgate, com o isolamento da área, com o afastamento de pessoas, justamente porque novos ataques podem acontecer, seja por meio de mísseis balísticos, seja por meio de drones que são utilizados pelo Irã. Os mesmos drones que foram enviados lá atrás, naquele ataque mencionado pelo Luca Bassani em 2024, em que a gente estava ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, foi no fim de semana, inclusive, e eram horas ali em que a gente acompanhava o momento em que esses mísseis e esses drones saíam do Irã para chegar até o território israelense. Então agora há um movimento contrário que tem um revide aí feito então pelo Irã. E Zé Maria Trindade, como é que você avalia o tamanho dessa força e o quanto isso escala a partir do momento em que a gente tem de fato, como menciona o Alan Gani, dois países, dois estados agora batalhando entre si, mesmo sem o Irã tendo os tentáculos que nós mencionamos aqui, que representam esses grupos extremistas em outras partes, como o Hezbollah e o Hamas. Pois é, Israel eliminou uma parte importante das lideranças aí desses grupos considerados terroristas, e isso é muito importante, porque no caso de grupos assim como você falou, o Hezbollah e o Hamas, não há uma possibilidade de reposição tão rápida assim, porque não é uma força regular. Mas o Irã é diferente. E é impressionante, né, a precisão dos ataques de Israel, um país que se especializou em armas tecnológicas. Eu fiquei impressionado, especialmente com aquela explosão de pagers, né, de equipamentos que eram considerados pelos terroristas como impossíveis de serem rastreados. Eles explodiram. E pessoas ligadas às chefias que usavam esse tipo de equipamento, para se ter uma ideia. E agora também a precisão desse ataque ao Irã, que pegou alvos sensíveis, né? E abriu ali a possibilidade de um local desguarnecido no Irã, o que é muito grave em se tratando de guerra. A gente achava que tecnologicamente a guerra não estava tão adiantada assim. A base era Ucrânia e Rússia, né, com guerra de trincheira e tal. E aí começaram a aparecer essas tecnologias novas. E nessas conversas aqui com comandantes militares, o que mais me impressiona é a certeza, não é mais acho, é a certeza de que artefatos nucleares já estão em poder de grupos considerados terroristas. Imagina o poder de destruição com o barateamento dessa tecnologia e até popularização dessa tecnologia, como o mundo vai ficar cada vez mais perigoso, né? Exatamente. Acabamos de receber aqui mais informações. O ministro da Defesa israelense disse que o Irã cruzou linhas vermelhas na última sexta-feira, quando seus mísseis atingiram áreas civis, depois de Israel lançar uma onda de ataques contra a República Islâmica. E ele traz ali entre aspas, né? O Irã cruzou essas linhas ao ousar disparar mísseis contra centros populacionais civis em Israel. Continuaremos a defender os cidadãos de Israel e garantiremos que o regime dos ayatolás pague um preço muito alto por suas ações hediondas.